Êxodo, capítulo 14. O faraó volta a perseguir Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo. E eles exclamaram: Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, os nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e os carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso que nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Deus abre o mar para o seu povo. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor deles contra o Egito. Então o Senhor ordenou a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito.
Todos os egípcios, ao tentarem fugir no meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavalheiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Êxodo, capítulo 15. O cântico de louvor de Moisés. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto, a Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei. É o Deus do meu pai e o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro, o seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso abatestes os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante, que os possuiu como palha. Pelo poderoso sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos retesaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava, eu os perseguirei e os alcançarei. Tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá. Mas enviastes o teu sopro poderoso e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que resgataste e os guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Os povos ouviram falar sobre o que realizaste e estão apavorados. A angústia se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor, os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte ficaram paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Yahvé, até que passe esse povo que tu adquiriste. Tu o farás adentrar a terra e o plantarás no monte da tua herança, no lugar onde fizestes, ó Yahvé, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. Yahvé reinará para todos sempre. O cântico de louvor de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavalheiros entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres lhe seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia, entoando, cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas de Mara e de Elim. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhe foi possível beber a água dali, porquanto era amarga. Este é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo, que haveremos de beber?
Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boa para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenâncias, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: Se ouvires atentos a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Êxodo, capítulo 16. Deus provê maná e codornas. Partiram de Elim e todas as congregações dos filhos de Israel chegaram ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos a panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais e outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no 6º dia colheram pão em dobro,
2 homens por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isto a Moisés, que lhes esclareceu: Eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejares cozer em água, cozei-o, mas tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: Comei-o hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou. Enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: Toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia à 10ª parte da efa, arroba.